do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Considerai, Senhor, vossa aliança e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Para celebrarmos com fervor o dia do Senhor, cada domingo, nós oferecemos a Deus o sacrifício de Jesus, único e irrepetível, e nos oferecemos a nós mesmos com Ele ao Pai. Para tal celebração, reconheçamos, irmãos, que nós somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite.
E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descendem quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ordenou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lugar do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, existem 7 sinais prodigiosos de Jesus que não tratam nem de exorcismos, nem de cura de doenças, nem de ressurreição de mortos. São sinais, digamos, sobre a natureza. Este caminhar sobre as águas, por parte de Jesus, é um deles apenas. Haveria muito o que se dizer sobre este texto do Evangelho, aparentemente tão simples. Muitos comentaristas e exegetas escreveram demasiadamente sobre esta página, dando o seu parecer e procurando torná-lo fácil de compreensão. Não o é. Quem domina as águas, já no Antigo Testamento, Sagrada Escritura, é Deus. Deus somente. Diante da imensidão do mar, os seres humanos nada podem. Inclusive com embarcações transatlânticas atualíssimas, nada podem diante da fúria dos mares. Apenas Deus. Este texto fala de Jesus que caminha sobre o mar. Parece-me que os que o conceberam
estavam fazendo mais papel de teologia, melhor, de cristologia, aprofundando os diversos significados do nome Cristo dado a Jesus, mais do que descrever um fato histórico. Aquilo que era exclusivo de Deus Pai passa também para Jesus, porque Jesus é verdadeiramente e unicamente o Filho natural de Deus. Se Deus domina a fúria do mar, Jesus também o pode fazer, porque é consubstancial ao Pai. Verdade também dizer o contrário. Ou melhor, falar que Jesus não costumava fazer milagres para se mostrar, para se envaidecer, para chamar a atenção dos outros. Os milagres de Jesus, na sua grande maioria, são uma inclinação sua, misericordiosa, sobre a miséria humana. Isto é o que move Jesus a realizar algumas coisas grandiosas. O seu amor misericordioso para com a raça humana, ferida pelo pecado e por inúmeros distúrbios físicos ou psicológicos que a atormentam dia e noite. Repito, Jesus não costuma fazer milagres para se mostrar, quando não há um verdadeiro motivo, e aqui nem existia tempestade, como vem dito em outro lugar. Simplesmente a barca caminhava devagar porque o vento era contrário. Mas sim, uma bela intuição cristológica. Os poderes de Deus passam para Cristo. Se Deus domina o mar, também Jesus o pode dominar, e apenas Ele. Existe dentro deste texto 2 versículos que me chamam a atenção e que gostaria de compartilhar com os meus irmãos na fé nesta pregação da liturgia da palavra. Pedro diz a Jesus: se és tu, manda que vá até ti, caminhando eu também sobre o mar. Jesus lhe disse: vem. Pedro saltou da barca e começou a caminhar, ele também, sobre as ondas do mar, até que começasse a ter dúvidas. E então estava para se submergir. Se o texto é mais teológico do que histórico, se ele é mais profundo do que simplesmente um fato prodigioso acontecido no passado e visto apenas por 12, se é muito mais do que isso, como acabo de explicar, se se trata da igualdade de direitos entre o pai e o filho, se Jesus efetivamente não caminhou sobre as águas do mar, a fortiori Pedro também não terá caminhado. E, no entanto, os 2 versículos são de uma beleza extraordinária, porque Pedro, que tenta caminhar sobre as águas do mar e num primeiro momento consegue, é o retrato, é a figura de cada um de nós. Sim, caríssimos irmãos, viver a vida cristã com seriedade, aceitar os contrastes da vida cristã, aceitar viver neste mundo, quando na verdade
não pertencemos unicamente a este mundo. Realizar coisas que apenas nossa fé nos obriga a realizar é também um caminhar sobre as águas. É, muitas vezes, fazer violência sobre nós mesmos. Na verdade, este texto do Evangelho, corroborado pela carta aos Efésios, no seu último capítulo 6, nos diz que o cristianismo não é a religião de fracos, de moles, de sossegados, de tranquilos, daqueles que não querem caminhar contra as ondas, daqueles que desejam levar-se pelas correntezas, sem desgaste algum. Não, decididamente, o cristianismo não foi feito para eles. O autor do livro de Jó escreve: a vida do homem sobre a terra é um serviço militar. Não há regalias, não há descanso e tranquilidade num serviço militar. Há sim disposição e coragem, pois da mesma maneira deve ser considerada a vida em Cristo. Ela também é, como foi para Pedro, não apenas no versículo aqui, mas em toda a sua vida até sua morte, um caminhar sobre as águas. E todos aqueles que desejam viver piedosamente em Jesus Cristo caminham também sobre as águas, caminham na contramão do mundo, na contramão da mundanidade, na contramão do que faz a maioria de nossos irmãos. É coisa séria ser cristão. Caríssimos irmãos, nós não temos esta força, nós não conseguimos andar sobre as águas do mar, mas aquele Cristo cujo sacrifício iremos reatualizar neste momento, dá-nos a sua força, empresta-nos o seu braço, oferece-nos a sua mão, para que, com o auxílio provindo dele, nós realizemos aquilo que não temos coragem de realizar, nem capacidade com as nossas próprias forças. Peçamos esta graça a Deus, não apenas por nós, mas por todos aqueles que, como nós, tentam, repito, caminhar sobre as águas do mar. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde havia de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, Deus, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do jugo do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ascensão e da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Conduzidos pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.